Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Neste vídeo, eu farei uma pergunta e ao longo da sua trajetória, nós vamos respondê-la à luz da palavra de Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem e a mulher? Deus se arrependeu de ter nos criado? A resposta é tranquila, ela não comporta nenhum tipo de discussão, mas na palavra de Deus está dito que Deus se arrependeu de nos ter criado. Então, há alguma contradição entre o que Deus diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, e em outras passagens da palavra de Deus? Então, para tirar todas essas dúvidas, eu vou me propor para com você, meu irmão e minha irmã, nós enfrentarmos mais essa questão de fé cristã. O livro de Gênesis, como já disse, exterminarei da face da terra o homem que criei, e junto com o homem os animais, os répteis e as aves do céu, porque estou arrependido de tê-los criado. No capítulo 8, Noé, entretanto, encontrou favor junto aos olhos de Deus. Eu li os versículos 7 e 8 e vou ler o versículo 6. E Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e se afligiu em seu coração. Esta pergunta que eu fiz no início do vídeo, Deus se arrependeu de ter nos criado? Se nós entendemos que Deus nos ama, que Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós, Deus fez com que a sua palavra se tornasse verbo e habitasse entre nós com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Deus se arrependeria de nos ter criado? Mas o livro de Gênesis diz isso. Muito bem, na profecia de Jeremias, capítulo 18, versículo 8, diz Jeremias: se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aqui é uma conversa de Deus com Jeremias na casa do oleiro, em que Deus diz para ele: se a nação que faz a maldade ela se arrepender, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus falando a Jeremias, está no capítulo 18, versículo 8 da profecia de Jeremias. Então a passagem de Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, e na passagem bíblica da profecia de Jeremias, no capítulo 18, versículo 8, Deus se arrepende. Deus tem a possibilidade de se arrepender. Deus tem a possibilidade de mudar a sua vontade. Ora, estas duas passagens bíblicas, elas contrariam, a princípio, o que a teologia ela mantém como verdade, que Deus
é a perfeição da perfeição, que Deus é imutável, que Deus é puríssimo, que o nosso Deus pré-existe antes de tudo, Ele sabe tudo. O nosso Deus, para o nosso Deus não tem passado e nem futuro. Para Deus somente existe o tempo presente. Para Deus, Ele não precisa conhecer de nada, porque Ele é que constrói, Ele é que faz o conhecimento. Enfim, todas estas apreciações teológicas, que são verdades em relação a Deus, encontram-se aqui frontalmente, com o que diz o capítulo 6, versículo 6 de Gênesis e o capítulo 18, versículo 8 de Jeremias. Então, quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como diz o livro do Gênesis. E a nossa imagem, porque Ele se projetou em nós como pessoas humanas, como o sublime da sua criação, de toda a criação feita por Deus, no livro de Gênesis, narrado no capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis nos criou homens e mulheres, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E por que a semelhança? A semelhança porque o nosso Deus nos presenteou com alguns atributos que são atributos exclusivamente seus, que é a consciência e a vontade, o intelecto e a vontade. Porque nós entendemos que Deus tem vontade? Porque é um atributo dele, ele mesmo expressa isso na sua criação. Faz-se a luz, e enfim, tudo que ele vai dizendo, a sua palavra tem a força para criar todas as coisas, e ele criou todas as coisas pela palavra, pelo verbo, também expressando a sua vontade. Então Deus tem vontade. A teologia também entende que Deus tem vontade, que Deus tem a sua ciência, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua sabedoria e também tem a sua vontade. E a pergunta, se Deus fez o homem e a mulher, se Ele criou o homem e a mulher, Ele o fez expressando a sua vontade. E depois Ele se arrependeu de ter criado o homem e a mulher. O livro de Gênesis, também no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz assim: Deus viu tudo o que fizera, e eis que estava muito bom. Então, vou repetir, Deus fez tudo o que fizera, e eis que estava muito bom. Então Deus diz que tudo o que Ele fez estava muito bom. E isto no 6º dia da criação. Depois que Ele cria tudo, Ele diz: eis que estava muito bom. Então, dito tudo isto, feita a criação, dito que estava muito bom, Deus se arrependeu? Outras passagens bíblicas nós vamos verificar. No primeiro livro de Samuel,
no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, Deus diz assim, nessa parte fala da rejeição de Deus a Saul. O rei Saul foi desobediente a Deus e Samuel o comunicou a Saul que ele já não era mais rei de Israel, pela sua desobediência na guerra santa contra os amalecitas. E no capítulo 15, versículo 29, da primeira profecia de Samuel, do primeiro livro de Samuel, diz aqui: mas a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Deus não é homem para arrepender-se. Então a profecia de Samuel diz que Deus, não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Diz aqui Samuel expressando a Saul. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Balaão, respondendo a uma pergunta de Balaque, rei de Moabe, que o contratou para amaldiçoar Israel, Balaão proferiu seu poema e diz o capítulo 23, no versículo 19, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, o que diz o livro de Samuel e o que diz o livro de Números, frontalmente, diverge, apresenta uma contradição do que diz Gênesis 6:6, Jeremias 18:8. Como se resolver isto? Deus se arrepende ou não se arrepende? Deus volta atrás na sua vontade ou não? E o nosso vídeo é exatamente para demonstrar que, aparentemente, na palavra de Deus, existem muitas contradições que são aparentes, mas a palavra de Deus, ela não tem contradição e ela revela verdades que não podem ser contraditadas por ser palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é vida e nela não há contradição. E neste vídeo eu trago aqui para nos ajudar a resolver essa questão, Santo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, no primeiro volume da Suma Teológica, que é uma das obras importantíssimas para a teologia e para a fé cristã, na parte que ele fala, Santo Tomás, da vontade de Deus. E ele faz uma pergunta na primeira parte da sua obra, na questão 17, no artigo 7º, ele faz a seguinte pergunta: a vontade de Deus é mutável? Ou seja, Deus muda a sua vontade? E eu vou fazer aqui, com Santo Tomás, um passeio sobre isso. Porque na questão 19, Santo Tomás trata da vontade de Deus, de vários aspectos da vontade de Deus. E a obra
a obra magnânima, a maior obra de Santo Tomás é a Suma Teológica. É uma obra que foi escrita no século XIII e que se mantém hoje como uma das obras mais importantes da fé cristã. E esta obra, ela foi traduzida do latim, das edições Loyola, e ela tem 9 volumes. Dos 9 volumes, esses 9 volumes têm ao todo 631 questões, tem 3.125 artigos, não é? E ela tem 3 partes. Ao todo, não é? Essa obra ela tem em torno aí de 6.872 páginas. É verdadeiramente um tratado, não só de teologia, mas na parte que trata da teologia, essa obra é uma obra inteiramente atualizada e de grandes conhecimentos. Ninguém pode estudar teologia sem se esmerar numa obra difícil. A obra de Santo Tomás é uma obra difícil, mas é uma obra carregada de grande sabedoria. E Santo Tomás enfrenta, aqui no primeiro volume da sua obra, das edições Loyola, das páginas 411, 412 e 413, sobre essa questão. E ele diz assim, faz a pergunta no artigo 7º. A vontade de Deus é mutável? Aqui ele faz 3 proposições, e nas 3 proposições, do jeito que elas são propostas, a vontade de Deus é mutável. Mas depois ele responde e conclui que a vontade de Deus é imutável. A primeira proposição: com efeito, o Senhor diz no Gênesis: arrependo-me de ter feito um homem, disse Deus no Gênesis. Ora, quem se arrepende do que fez tem vontade mutável. Logo, Deus tem uma vontade mutável, de acordo com o que diz o Gênesis. No ponto 2, ele diz: além disso, Jeremias diz, em nome do Senhor: falarei contra o povo e contra o reino para erradicá-lo, destruí-lo e dispersá-lo. Mas se este povo se arrepender do seu mal, eu mesmo arrependerei do mal que tencionava infligir-lhe. Então, logo conclui-se que Deus tem uma vontade mutável. Terceiro ponto, ele diz aqui: tudo o que Deus faz, o faz voluntariamente. Ora, Deus não faz sempre a mesma coisa, pois numa época prescreveu observar a lei e em outra proibiu. Logo, tem uma vontade mutável. 4. Ademais, como foi dito acima, Deus não quer por necessidade o que quer. Ele pode querer ou não uma mesma coisa. Ora, tudo que pode isto, ou o seu oposto, é mutável. Por exemplo, o que pode ser e não ser é mutável quanto à sua substância. O que pode estar aqui e não está é mutável quanto a este, quanto ao lugar, etc. Logo, Deus é mutável contra a sua vontade. E ele cita também aqui a passagem do livro de Números, né, do que disse Balaão, né, ao ser indagado por Balaque, que ele proclama o poema de Deus. Ele diz: Deus não é para mentir, nem filho do homem para mudar. Então, feitas essas proposições, Santo Tomás de Aquino
aqui na Suma Teológica, ele começa a responder esta questão. Eu acho muito importante isto, porque a palavra, a posição de Santo Tomás é uma posição respeitadíssima, que resiste ao tempo do século XIII até a atualidade. Santo Tomás tem uma grande respeitabilidade, o reconhecimento da igreja e o reconhecimento de todos aqueles que buscam a verdade de Cristo. Respondendo, Santo Tomás diz assim: a vontade de Deus é totalmente imutável. A este respeito, contudo, é preciso considerar que uma coisa é mudar a vontade, outra é querer a mudança de certas coisas. Alguém pode, sua vontade permanecendo sempre a mesma, querer que isto se faça agora e o contrário se realize em seguida. A vontade mudaria se alguém se pusesse a querer o que antes não queria, ou deixar de querer o que antes queria. Isto só pode acontecer por uma mudança no conhecimento ou nas condições existenciais daquele que quer. Como a vontade tem por objeto o bem, alguém pode começar a querer outra coisa de duas maneiras. Primeiro, esta coisa começa a ser boa para ele, e isto não acontece sem a mudança de parte. Por exemplo, quando chega o frio, é bom sentar-se perto do fogo, o que antes não era. Segundo, o sujeito vem a reconhecer que isto é bom para ele, o que antes ignorava, pois se deliberamos é para saber o que é bom para nós. Ora, já se demonstrou acima que a substância de Deus e sua ciência são totalmente imutáveis. É então necessário que sua vontade também seja totalmente imutável. Em relação ao que diz o Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, Santo Tomás diz aqui: portanto, deve-se dizer que a palavra do Senhor deve ser entendida como uma metáfora. Quando ele diz que arrependeu-se de criar o homem, isto Santo Tomás diz que é uma metáfora, por semelhança conosco. Quando nos arrependemos, destruímos o que tínhamos feito. Entretanto, isto pode acontecer sem que haja mudança da vontade. Porque um homem, sem que sua vontade mude, pode querer no momento fazer algo e simultaneamente se propor a destruí-lo depois. Assim é dito que Deus se arrependeu, por semelhança de ação, já que pelo dilúvio riscou da face da terra o homem que antes fizera. Na segunda proposição, deve-se dizer que a vontade de Deus, causa primeira e universal, não exclui as causas intermediárias, que em si possuem o poder de produzir certos efeitos. Contudo, como todas as causas intermediárias não conseguem igualar o poder da causa primeira, existem no poder, na ciência e na vontade divinas, muito mais coisas que não estão contidas na ordem das causas inferiores. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Levando em consideração as causas inferiores, alguém podia dizer: Lázaro não vai ressuscitar. Mas considerando a causa primeiro, Deus podia dizer: Lázaro ressuscitará. Ora, Deus quer que as duas coisas, tal acontecimento esteja por vir, em razão de sua causa inferior, e, no entanto, que não sobrevenha
em virtude da causa superior ou inversamente. Deve-se dizer, Deus às vezes anuncia como futuro um acontecimento que se encontra contido na ordem das causas segundas, tais como as disposições da natureza ou o mérito dos homens. Porém, esse acontecimento não se efetiva, porque diferentemente se encontra na causa superior divina. Foi assim que Deus predisse ao rei Ezequias: prepara a tua casa, pois vai morrer, não sobreviverás. E, no entanto, isto não aconteceu, porque desde toda a eternidade a decisão de Deus era outra, na ciência e na vontade de Deus, que são imutáveis. Por isso afirma Gregório que Deus muda a sentença, não porém o conselho. Isto é sua vontade. Logo, quando Deus diz arrepender-me-ei, é uma metáfora, pois os homens, quando não realizam suas ameaças, parecem arrepender-se. Deve-se dizer que não se pode concluir deste argumento que Deus tenha vontade mutável, mas apenas que queira mudanças. Deve-se dizer que, embora não seja absolutamente necessário que Deus queira algo, é necessário por causa da imutabilidade da vontade divina, como acima foi dito. Meus irmãos e minhas irmãs, eu trouxe à baila aqui neste vídeo a posição de Santo Tomás de Aquino, primeiro, para que nós tenhamos uma lição. Nunca devemos fazer a exegese, a interpretação da palavra de Deus simplesmente na literalidade. Nem sempre o que está escrito expressa verdadeiramente a vontade ou a mensagem de Deus. É preciso aqui que nós tenhamos a luz do Espírito Santo para nos esclarecer o que está dito na palavra de Deus. E essa exegese, essa expressão da palavra de Deus, esse entendimento da palavra de Deus, chama-se tradição. Tradição é o resultado da interpretação da palavra de Deus. Portanto, o que disse aqui Santo Tomás, na Suma Teológica, sobre se a vontade de Deus é mutável ou não, e ele conclui que a vontade de Deus é imutável, né? Fica a primeira lição de que, para se interpretar a palavra de Deus, é necessário a luz do Espírito Santo, para clarear qual seja a vontade de Deus. E neste caso, a vontade de Deus é imutável. O arrepender-se de que fala o livro do Gênesis, e também a expressão da profecia de Jeremias, apesar de aparentemente indicar a mudança da vontade, expressa ao contrário. A vontade de Deus é imutável. Esta é a primeira lição. A segunda lição é de que o Antigo Testamento, o que consta no Antigo Testamento, deve ser interpretado à luz do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque o próprio Jesus diz, no capítulo 5, versículo 17, do Evangelho de Mateus: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas vim para aperfeiçoá-la. Então nós temos que interpretar a palavra de Deus no Antigo Testamento
considerando a boa nova de Jesus, que foi o criador, o fundador do cristianismo. A pedra angular, a pedra que foi rejeitada e que tornou-se a pedra angular. E como a vontade de Deus é imutável, Deus, no exercício da sua vontade, que é uma vontade única e imutável, de um Deus que é a perfeição da perfeição, ele tinha desde sempre, desde a criação do homem e da mulher, a vontade, ele sabia de antemão que o homem iria cair no pecado, que o homem iria desobedecê-lo, e ele desde sempre já tinha um projeto da salvação, ou seja, o projeto da vinda de Jesus, do verbo, como diz o capítulo 1, João, no seu capítulo 1, o evangelista João, o verbo se fez carne e habitou entre nós para nos salvar, para morrer, para que o seu sangue e o seu corpo, que eternamente nos é dado na Eucaristia, o seu sofrimento, a sua dor, o seu sangue, o seu corpo, eternamente serão o nosso alimento espiritual, que nos habilitará a, junto com Ele, estarmos no novo céu e na nova terra. Então, com Jesus Salvador, Jesus proclamando concretamente o seu amor por nós, ao dar a sua vida, ao ir ao sepulcro, a morrer crucificado em obediência ao Pai, aí está a verdadeira revelação do amor de Deus por nós. Então Deus não se arrependeu de nos ter criado. Nós somos incluídos no projeto de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Este Cristo que deu toda a sua vida, que se tornou escravo, que se tornou homem como nós, nesse grande exemplo de amor concreto que todos nós vemos aqui revelado na palavra de Deus, indica que Deus não se arrependeu. Deus nos ama imensamente. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos amados por Deus, nós que fomos criados por Deus, nós que fomos alçados à condição pelo batismo de filhos de Deus, e que somos co-herdeiros de Deus, e que somos membros do corpo de Cristo, o nosso Salvador. Nós, neste momento, devemos nos alegrar e exercermos um grande esforço de estarmos com Jesus nessa caminhada para Jerusalém Celeste, nos esforçando contra o pecado e nos integrando totalmente à sua causa, a causa do bem. Jesus veio ao mundo para fazer o bem e nós somos concitados pelo seu amor, pela vontade suprema de amor que Ele tem por nós. Nós somos chamados a cada dia a ser seus verdadeiros imitadores deste mundo. Que o nosso Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Espírito Santo de Deus, revelador,
que constitui esse Deus único, que Ele nos conceda a graça de segui-lo sempre, rumo à vida eterna e à salvação.